Oi, meus amigos, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo de The Sopranos. Estamos estreando aqui no canal as análises da terceira temporada, como prometido no vídeo anterior. Eu vou continuar com as análises aqui de forma mais espontânea, sem me prender necessariamente a um roteiro, só com as minhas anotações, tentando trazer curiosidades e uma análise completa dos episódios mesmo. Vamos conseguir chegar até o fim da série dessa forma. Eu estou animado, gostei muito das respostas de vocês ao vídeo anterior. Ainda não estou em cenário de normalidade, como vocês podem ver, não é o meu cenário normal. Sigo na casa da minha sogra por conta dos desastres aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Tá tudo bem com a minha casa, mas faltou água, estava ameaçando faltar luz e tal. Acabei me refugiando aqui e espero em breve estar em casa, né? Tá tudo bem e tal, mas fica o alerta e o aviso para que vocês sigam ajudando o Rio Grande do Sul. Como eu fiz nos últimos vídeos, eu vou deixar alguns pics aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam doar, e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Os números aqui são pequenos, mas eu realmente acredito que a gente somando forças a gente pode diminuir um pouco os estragos do que está acontecendo. Feito esse recado aí importante nesse momento de dificuldade aqui para o Rio Grande do Sul, vamos falar da nossa análise do episódio, né? A estreia da terceira temporada, começando sempre com algumas curiosidades. O que é, a primeira delas é o título do episódio, né? Que se chama A Vizinhança do Sr. Ruggiero, Mr. Ruggiero's Neighborhood. Isso no episódio está inserido no fato de que o Sr. Ruggiero é o cara que é o encanador, na verdade, do Tony Soprano, né, que vai lá resolver o problema que ele tem com o aquecedor de água, que acaba estourando, e o FBI faz esse comentário aí, sim, é a vizinhança do Sr. Ruggiero e tal, porque ele teoricamente mora lá também. Mas isso tem duas pegadinhas por trás. Tá? A primeira delas, e é o que pode ter feito o Dave Chase botar esse título no episódio, é que isso seja uma referência ao Angelo Ruggiero, que é o nome de um mafioso da família Gambino, se não me engano, que ele era, obviamente, né, um membro da máfia, e ele teve o seu telefone residencial grampeado pelo FBI em 1981. Então, esse episódio tem toda essa importância né, é o principal ponto do episódio, é eles grampeando, né, e bisbilhotando, e vigiando, investigando a vida do Tony. Então, acredito que essa seja uma referência válida. E tem uma outra questão, né, que é nesse comentário aí dos agentes do FBI, sim, a vizinhança do Sr. Ruggiero. Isso talvez seja provavelmente é uma referência a vizinhança não, o bairro, a vizinhança, enfim, do senhor Ruggiero, a vizinhança do Sr. Rogers, que é uma série, né, um programa infantil, na verdade, bem famoso dos anos 60 nos Estados Unidos, que inclusive inspirou lá aquele filme Um Lindo Dia na Vizinhança, né, com Tom Hanks, filme de 2019, no qual ele interpreta o Sr. Rogers, né? Então é provavelmente uma referência a isso. Então esse título tem esses dois fatores. Entrando na nossa análise, o episódio começa de uma forma parecida como começou o episódio da temporada anterior, que é o Tony saindo de casa de manhã com seu roupão ali, né? Que dá a sensação da gente ver um certo de urso domesticado, como eu já falei aqui, e ele indo pegar o jornal. E quando ele pega o jornal, a gente vê a notícia ali, uma manchete, né? De que a máfia está competindo ali pelos contratos de lixo e tal. E tem uma curiosidade também nisso, né? Que essa matéria está assinada por um jornalista chamado Bob Shaw. Isso é uma referência, uma homenagem, enfim, ao designer de produção, Bob Shaw, que foi designer de produção, seria designer de produção de 73 episódios de The Sopranos. E é um cara bem conhecido na indústria. Ele foi, por exemplo, designer de produção do Irlandês, lá de 2019, do Martin Scorsese. Foi também designer de produção do Duro de Matar 3. É um cara bem conhecido nessa área. O episódio como um todo, ele foca em como o FBI resolve agir para continuar investigando o Tony e conseguir pegar ele por alguma coisa depois da morte meio que óbvia já do Big Pussy Bom Penseiro, né? Tá meio claro já que ele foi apagado, aparece os agentes conversando um pouco sobre isso, eles perderam o principal informante que eles tinham, e aí eles ficam debatendo em como eles vão fazer isso. E tudo isso é feito num certo tom de voyeurismo do episódio, né? Porque, obviamente, eles vão vigiar o cara, eles vão conseguir, na verdade, implantar uma escuta ao fim do episódio na casa dele, e ficam vigiando a família, então tem toda essa pegada de voyeurismo. E não por acaso, né, a gente ouve em dois momentos até do episódio, a gente ouve Every Breath You Take, do The Police, né? Que é todo aquele tempo inteiro I'll Be Watching You,
né, eu vou estar te observando. A gente ouve isso e a gente chega a ouvir essa música, inclusive, combinada com a música tema de Peter Gunn, que é uma série do fim dos anos 60 também dos Estados Unidos, que acompanhava um detetive particular. Então eles fazem esse mix aí entre as duas músicas para dar todo esse tom investigativo do episódio. Para mim, e esse é o comentário mais importante que eu tenho para fazer sobre esse episódio ao longo desse vídeo aqui, e essa interpretação que eu faço todas as vezes que eu assisto esse episódio, que o objetivo do David Chase com isso é mostrar, muitas vezes num tom cômico, inclusive, né, ao longo do episódio, que a ordinariedade da vida, né, da vida dessas pessoas, apesar de serem mafiosos, que muitas vezes os agentes da lei ali vão imaginar que eles estão falando, discutindo negócios ilícitos, e não, eles estão simplesmente tendo uma vida normal, comum, como todos nós. E esse era um dos objetivos do David Chase quando ele criou The Sopranos. Ele queria mostrar muito... Ele se questionava sobre filmes de gangster e tal, e queria contar essa história, e ele dizia que, acho que muitas vezes esses caras não estão cometendo crimes como a gente imagina, eles estão jantando, tomando um vinho, conversando, e é isso que The Sopranos faz muito bem. Então eu acho que o objetivo desse episódio é muito esse, assim, a mensagem que eu fico. Os caras vão fazer de tudo, vão fazer uma operação de guerra para entrevistar ele, para investigar ele, e não vão ouvir, dificilmente vão conseguir escutar alguma coisa demais. Porque na maior parte do tempo eles não estão matando ninguém, eles não estão roubando nenhum banco, nem nada assim. Eles estão vivendo a vida ali, o dinheiro está entrando dos negócios escusos, mas a vida deles é absolutamente mundana na maior parte do tempo. Inclusive, a gente tem uma possibilidade nesse episódio de ver um pouquinho da vida dos filhos do Tony, da Meadow e do AJ, né? Que estão crescendo ali e tal, adolescentes, ela já adolescente ainda, mas uma espécie de, né, jovem adulta. Nessa investigação do FBI, a gente consegue ver um pouco disso. Por exemplo, ela na faculdade, ali a vida com a colega de quarto, que vai ter, né, problemas aí ao longo do... Já nesse episódio, vai ter nos próximos episódios, a gente vai ver bastante disso. E o AJ também, dando indícios ali da sua rebeldia, né, tá bem perto de se tornar aquele personagem que todo mundo vai ter uma espécie de ranço, ele fumando ali com os amigos depois de matar a aula. O FBI... né, além disso, eles estão tentando decidir no início do episódio pelo que eles vão investigar o Tony Soprano. Se vai ser pelo assassinato do Matthew Bevilacqua, que eles acabam de descobrir que eles têm pouquíssimas informações, eles têm uma gravação do Pussy conversando com o Tony sobre isso, mas na qual o Tony não se entrega em absoluto. E eles citam outras coisas, tipo seguir investigando a questão das passagens aéreas lá no esquema que eles tinham com o Dave Scatino, né, que foi um arco importante da segunda temporada. O negócio em geral deles com lixo, que sempre tem alguma coisa. A própria morte do Rich April, que também eles não vão conseguir encontrar muita coisa. Eles se dão conta, eles percebem que o Rich April foi morto, mas eles não sabem exatamente como aconteceu, não fazem a menor ideia, na verdade. E um outro ponto que voltando a esse primeiro exemplo, a primeira questão que eu falei, que é das passagens de avião, de dar uma prensa na mãe do Tony, na Lívia Soprano, e pedir para ela testemunhar contra ele, né? Afinal de contas, ela foi retida no aeroporto tentando usar essas passagens, então eles pretendem dar uma pressão nela para que ela testemunhe contra ele. Isso parece uma coisa gratuita que não vai ser explorada depois, mas a ideia não era essa, tá? Por quê? Porque tem um policial ali que ainda fala, imagina se a mãe de alguém vai testemunhar contra o próprio filho, e eles meio que se olham, a Lívia talvez faria isso, né? Afinal de contas ela tentou matar o próprio filho. E por que isso não acontece? Porque a atriz, a Nancy Marchand, né, que fazia a mãe do Tony, brilhantemente bem por sinal, ela acaba morrendo em junho de 2000. Então o episódio final dela, na verdade, foi o último da temporada anterior. Ela vai aparecer aqui numa montagem que eles vão fazer, mas a atriz morreu. Então eles não tiveram como explorar isso e eles queriam. Era para ser a trama principal dessa temporada, era o Tony tentando convencer a mãe, se vendo obrigado a se reaproximar da mãe para convencer ela a não testemunhar contra ele. Essa era a principal trama da temporada que o David Chase tinha pensado. Porém, ele não pôde fazer isso por motivos óbvios. Então ele teve que reescrever praticamente a temporada inteira, e é aí que vai surgir a presença do grande inimigo do Tony na temporada, assim como a gente teve o Rich na temporada passada. Nessa vai ser, como vocês sabem, o Ralph Cifaretto, né? Que é um personagem incrível, odiável, mas incrível. E só que tem um detalhe, esse personagem ele já ia aparecer, ele ia ser interpretado por um outro ator chamado Robert Funaro,
que era um cara não tão conhecido. E como eles resolveram dar essa importância grande pro personagem do Ralph, o David Chase achou melhor escalar um ator já com algum renome, e aí surgiu o Joe Pantoliano, né, que a gente sabe que vai interpretar o Ralph brilhantemente bem, e o Robert Funaro, ele acabou ganhando um outro papel, que foi do Eugene Pontecorvo, né, que é um personagem um pouco menor de The Sopranos. Mas foi isso, o David Chase precisou reescrever a temporada praticamente toda por conta do principal arco dele ter sido, né, não poder ter sido explorado por conta da morte da Nancy Marchand. Dito isso, tá, eu acho que é importante falar que nesse episódio a única possível ameaça ao Tony Soprano vem do Patsy Parisi, irmão gêmeo do Philip Parisi, que foi morto no início da temporada passada. E a morte dele volta no episódio anterior, no último da temporada, durante um dos sonhos do Tony. Ele acha que ele tá conversando com o Patsy, na verdade é o Philly. E aí o Philly ainda vira a cabeça e mostra a marca do tiro ali, né, que foi o que matou ele no início da segunda temporada. Só recapitulando, ele foi morto porque ele era da gangue do Júnior e no início da temporada o Tony estava neutralizando a ameaça do tio ali, que já estava preso. Ele era inclusive um candidato a assumir ali a gangue do Júnior. Ele estava espalhando o boato verdadeiro de que o Tony ia tentar matar a própria mãe lá no hospital. E outras pessoas morreram também, eles mataram outras pessoas, né, como o próprio Mike Palmice, teve o Chuck também que eles mataram por conta disso, né, nessa neutralização da ameaça. E o Patsy Parisi, que era irmão gêmeo do Philip Parisi, acabou sobrando e ele foi trazido para a gangue do Tony para trabalhar com eles. Só que ele demonstra nesse episódio uma depressão bem grande por conta da morte do irmão, seria aniversário deles e tal. E ele chega bem perto de talvez matar o Tony. Ele vai até a casa dele com um revólver e tal, só que ele muda de ideia, acaba chorando, ele tá visivelmente embriagado, muda de ideia, acaba fazendo xixi na piscina dele. Isso nunca é descoberto, assim, e isso vai morrer, tá? Essa possível ameaça do Patsy vai ser neutralizada pelo próprio Tony nesse episódio, que vai conversar com ele, tipo, ainda cita o filho dele e tal, meio que dá assim, é melhor tu esquecer isso. E ele meio que entende e ele não volta a ser uma ameaça, tá? Mas eu queria trazer isso porque além dessa importância pro episódio, tem a cena em que ele mostra pela primeira vez que ele tá deprimido e tal, ela é muito engraçada. Porque eles estão todos reunidos para comer ali e o Paulie não se senta por nada. E ele tem o Silvio fica insistindo para ele sentar logo, ele tá lá, não para de lavar as mãos, porque segundo ele tinha acabado de amarrar o sapato. E ele dá toda uma explicação de por onde os cadarços do sapato andam nos banheiros masculinos e tal, que são os lugares mais sujos que existem. E o Paulie é um verdadeiro germofóbico, né? Ele demonstrou isso algumas vezes já, e essa cena eu acho que ela é bem engraçada. Inclusive, depois o Tony fala pro Patsy, se tu vai, em tom de brincadeira, se tu quer tirar a tua própria vida, vai logo, amarra o teu sapato e vem comer, tipo, ou seja, tu vai pegar os germes aí e vai acabar morrendo. Então é uma cena engraçada. Voltando ao FBI, eles montam, como eu disse no início do vídeo aqui, uma verdadeira operação de guerra, assim, para conseguir implantar a escuta na casa do Tony, né? A gente vê por exemplo, eles vigiam a família, a vida da empregada do Tony, do marido dela, a vida dos dois filhos, a vida da Carmela jogando tênis com a Adriana e o Tony saindo de casa todos os dias. E quando eles finalmente conseguem, eles mudam, é até bem interessante, eles pegam uma luminária que fica ali perto do ar-condicionado, onde o Tony sempre conversa com os seus parceiros sobre crime, porque ele acha que o barulho do ar-condicionado conseguiria neutralizar qualquer escuta, e ali eles implantam uma escuta perfeita, assim, trocam a lâmpada, né, pintam uma luminária igual àquela que tem ali, e conseguem implantar lá dentro. Eles têm um mandato judicial para conseguir fazer isso. Só que a grande sacada do episódio é mostrar que eles não vão escutar nada do que eles imaginam por um bom tempo, né? Inclusive, o episódio termina, não por acaso, eles estão no furgão ouvindo e eles ouvem a primeira frase que o Tony diz eu tenho um trabalho para você. E os caras já ligam a antena assim, vai acontecer alguma coisa. Na verdade, não, ele tá só conversando com o marido da empregada, que é um engenheiro polonês, que tá, né, com um emprego praticamente, um subemprego lá nos Estados Unidos, ele não conseguiu retomar a sua vida, e pedindo para ele consertar o aquecedor da casa, né, consertar não, que ele cria uma alternativa para o aquecedor, porque que o aquecedor não estoure de novo, porque ao longo do episódio, enquanto o FBI estava tentando implantar a escuta, o aquecedor dele acabou explodindo e espalhando água por todo o porão. Então ele está pedindo para o cara ajudar a fazer uma engenhoca ali para que isso não aconteça mais.
E aí, muito divertidamente, simbolicamente, eles seguem ouvindo a conversa. Eles podem ouvir, eles têm que esperar 2 minutos para ouvir de novo. E aí, quando eles finalmente ligam de novo, eles só ouvem o Tony fazendo exercício no porão e conversando com a mulher dele, ela dizendo para ele que tem que comer mais fibras e falando sobre fio dental, ou seja, coisas absolutamente mundanas e sem importância. E é isso que vai acontecer boa parte do tempo. E essa cena lembra, inclusive, quando na primeira temporada ainda, se não me engano, a Melfi foi jantar na casa dos Cusamano e ela ouviu um grito vindo da casa do Tony, achando que era, sei lá, ele estrangulando alguém. Na verdade não, era só ele fazendo supino, fazendo exercício no porão. Então me lembrou muito isso nesse ponto aqui, porque, assim, se imagina, se idealiza uma coisa de que ele vai falar algo incriminador e tal, e não, ele tá falando sobre a dieta, sobre fio dental e coisas absolutamente sem importância. Então, assim, esse episódio, no geral, eu gosto dele, assim, eu não acho que não tá entre os melhores, ele é muito do ponto de vista do FBI e dessa operação que eles estão montando para investigar ele e que, na verdade, não tá levando a nada. Não é dos melhores, mas eu acho que é um bom episódio de começo de temporada, assim, ele nos dá brechas para pensar o que vai acontecer e tal, e eu acho que teria sido muito interessante se eles pudessem ter explorado esse arco da mãe do Tony, o que infelizmente não foi possível. Porém, a gente vai ganhar o Ralph Cifaretto aí como um personagem importante em breve e que vai ser aí vai ter um arco maravilhosamente cruel e legal da gente acompanhar. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse novo formato. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos que gostam dessa série maravilhosa. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!